A esquerda está prestes a cometer um erro totalmente desnecessário que vai beneficiar o Bolsonaro, porque movimentos de esquerda estão organizando manifestações para o final do mês de março em reação ao ato bolsonarista na Avenida Paulista. Essas manifestações serão para pedir a defesa da democracia e a prisão do Bolsonaro, e querem envolver o Lula nisso. É um erro absurdo porque não há necessidade de manifestação para pedir a prisão de Bolsonaro. Os atos bolsonaristas fracassaram nos seus objetivos. Não houve comoção internacional que Bolsonaro é um perseguido e o STF não mudou a sua postura com relação à prisão do ex-presidente. Querer medir força é um erro porque o ato bolsonarista, claro, vai ter mais gente. Isso só vai propagar a teoria da conspiração falando que 2022 foi fraude e que o Bolsonaro é mais forte do que o Lula porque coloca mais gente na rua. Mas o que você acha sobre essas manifestações de esquerda? Um acerto, um erro, beneficiarão Bolsonaro? O ato de Bolsonaro foi um fracasso? Deixe o seu like e, claro, se inscreva no canal. Esse movimento de esquerda está sendo programado para o fim do mês de março e em várias capitais. Ou melhor, em todas as capitais, pelo que está sendo noticiado. Algumas fontes falam que vai ser um ato em todas as capitais, outras falam somente em São Paulo e em Salvador. Existem algumas divergências, como também a divergência com relação ao mote da manifestação. Começou como um pedido de prisão do Bolsonaro, mas como o Bolsonaro não foi nem denunciado e ele tem todo o direito ao processo legal, estão começando a falar que vai ser um ato em defesa da democracia. Só que o grande objetivo dessa manifestação é tentar medir forças com os bolsonaristas que levaram uma quantidade de pessoas que é considerável em São Paulo. Alguns falam em 700 mil, que é mentira, outros falam em 150 mil, 180. Eu acho que teve bem menos gente do que isso, aproximadamente 50 mil pessoas. Mas, independentemente da quantidade que o Bolsonaro levou para a Avenida Paulista, uma manifestação de esquerda espraiada em várias localidades vai levar bem menos. E o fato de levar menos, o fato de querer demonstrar força diante do bolsonarismo é um erro absurdo. Porque vai haver comparação. Ah lá, olha só o fiasco que foi a mobilização de esquerda. Olha só a comparação com o Bolsonaro. Bolsonaro levou milhões de pessoas na Avenida Paulista. E a esquerda levou meia dúzia de gato pingado? Como que o Bolsonaro, que é amado pela população e Lula não leva ninguém, pode ter perdido em 2022? E aí começa todas as teorias da conspiração, vem o datapovo, as falas de fraude, tudo aquilo que beneficia diretamente o Bolsonaro e a narrativa dele de perseguido. Vai criar uma falsa sensação que Bolsonaro é forte, o que ele não é. É impressionante como esses caras eles não conseguem entender a situação. Não há uma necessidade de colocar gente na rua pedindo a prisão do Bolsonaro. O processo já está aí, é inevitável a prisão dele. E o pior é querer envolver o Lula nisso. Lideranças do MST querem o Lula ou em São Paulo ou em Salvador, porque na cabeça deles, o ato na Avenida Paulista foi potencializado pela presença de Bolsonaro. Então se Lula estiver, a quantidade de pessoas que vai lá protestar, que vai estar junto, que irá às ruas, será maior. Só que não, é um erro, porque mesmo o Lula comparecendo, ele vai levar uma quantidade de pessoas menor. O Lula já não está mais nesse envolvimento, não existe mais o Lula sindicalista, que mobiliza multidões como ele mobilizava nos anos 80. Ele deixou de fazer esse corpo a corpo com a militância já há muito tempo. O Lula está preocupado com outras coisas. O Lula tem um pedido de impeachment nas costas, protocolado pela oposição, que o Arthur Lira está usando para negociar. O Lula tem um problema lá do conflito internacional. O Lula tem que aprovar a reforma tributária. É muita coisa para o Lula ficar no corpo a corpo mobilizando as pessoas. Vai provocar comparação desnecessária para dizer que o Bolsonaro é mais forte do que o Lula. Tem que entender uma coisa. A força do bolsonarismo com o movimento de engajamento é maior. E por quê? Porque o bolsonarismo é uma religião. Não é somente um movimento político, mas sim um movimento religioso. Eles possuem dogmas próprios, eles possuem interpretações próprias da Bíblia, eles possuem até uma igreja própria, que é a Igreja Batista da Lagoinha, do André Valadão. As pessoas foram às ruas porque o líder, até o momento, desse movimento religioso, que é o Bolsonaro, está ameaçado. Por que até o momento? Porque ele vai ser substituído pela Michelle muito em breve. Então as pessoas foram às ruas para proteger Bolsonaro. Havia um sentido ali. Eu tenho que proteger o meu pastor. Por isso que eles foram.
Não há esse objetivo espiritual na manifestação de esquerda, por isso que vai ter menos gente. E como eu falei, não há necessidade de uma força popular nas ruas para prender o Bolsonaro porque ele fracassou na manifestação dele. E por que ele fracassou? Ai, mas ele tirou foto. Ele fracassou porque a repercussão internacional não foi do jeito que ele desejava. Bolsonaro esperava que houvesse uma propagação da narrativa que ele é um perseguido. Olha quantas pessoas que eu coloco na rua. Se eu coloco tudo isso é porque eu sou um líder amado. Se eu coloco tudo isso e sou um líder amado, é claro que era impossível eu perder 2022. Então eu perdi só por conta de uma fraude. E agora, depois de terem me tirado na mão grande a minha vitória, querem me prender. Esse é o objetivo do Bolsonaro. Ele está tentando propagar a narrativa de perseguido desde 2022, quando houve aquela reunião com os embaixadores, para ele falar que havia fraude para prejudicá-lo. Ele não conseguiu propagar isso no domingo. E a quantidade de pessoas foi bem menor do que ele esperava. Não deu 750 mil pessoas. Aquilo é uma palhaçada do Capitão Derrite. Se tivesse dado tantas pessoas, a Polícia Militar de São Paulo já teria mostrado antes, muito antes, a quantidade de pessoas que estiveram lá presentes. Quando começou um burburinho que houve uma flopada, ou seja, houve uma quantidade menor de pessoas, aí o Capitão Derrite foi e chutou um número. Só que o Malafaia queria 300 mil pessoas, não tinha isso. Não havia essa quantidade de pessoas. E depois dessa manifestação, começaram críticas ao Silas Malafaia pelo discurso dele, por algumas bolsonaristas terem ficado de fora, do carro elétrico, do carro de som. Então o que aconteceu? O ato não promoveu aquilo que o Bolsonaro queria que tivesse promovido. Não muda a percepção do STF, mas isso ele não queria. Houve uma demonstração de força? Sim. Mas qual foi o resultado? Uma discussão interna do ou no bolsonarismo. Então o evento foi... o evento do Bolsonaro não atingiu os objetivos que ele gostaria que tivesse sido atingidos. E segundo informações do Guilherme Amado do Metrópolis, o STF não ligou para isso. Não se importou com a manifestação. Porque ainda no domingo, ministros do STF ligaram uns para os outros e discutiram. A votação do Bolsonaro vai ser 9 votos a 2 para a prisão, se for para plenário. Se quiserem antecipar o processo para evitar uma concorrência ou uma coincidência durante a campanha municipal, eles podem antecipar e jogar na primeira turma. Mas não houve intimidação no judiciário. Não houve nada que pudesse mudar o rumo da prisão do Bolsonaro, até porque ele perdeu a narrativa. Nós vimos pesquisas da Quest mostrando que mais da metade da população brasileira, após a manifestação de Bolsonaro, acha que a prisão é justa. Mais da metade da população brasileira também acha que a condenação do Bolsonaro não é uma perseguição. É claro que os bolsonaristas vão continuar achando que o Bolsonaro é um perseguido, coisas do tipo, mas a narrativa, a percepção popular do brasileiro não comprou a ideia do Bolsonaro. Se as pessoas não entenderem isso, que o ato de Bolsonaro falhou, e quererem fazer uma disputa com ele, uma medição de força, aí sim eles vão fazer o ato do Bolsonaro ser um sucesso. O assunto Bolsonaro é um assunto que as esquerdas têm que passar longe. Porque é uma questão de polícia agora, e não só uma questão política. É polícia e não política. Mas tem gente que gosta de errar.